E olha, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai analisar nessa semana 14 representações contra 11 parlamentares. O caso do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, não foi incluído na pauta. A Thaisa Medeiros volta aqui para a nossa programação com os detalhes ao vivo para a gente de Brasília. Minha querida, muito boa tarde novamente. Atualiza então para a gente. Oi, Débora, boa tarde mais uma vez. Essa terça-feira, a reunião do Conselho de Ética vai servir para sorteio da lista tríplice, que vai sair daí o relator de cada processo e também para, de fato, instaurar esses processos. E aí, dentre aquelas 14 representações que estão na pauta, nenhuma delas é a do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nenhuma das 4 que foram feitas contra ele por conta de quebra de decoro parlamentar foram colocadas na pauta desta terça-feira. Vai caber, então, a esses relatores que forem sorteados analisarem esses processos, definirem, então, se vão defender o arquivamento ou, então, a cassação do mandato desses parlamentares. Falando um pouco, então, de quem são esses parlamentares desses 14 processos, o principal deles é o deputado André Janones. Tem 3 processos contra ele, 3 representações feitas pelo Partido Liberal. Ele que, inclusive, chegou a ser suspenso por 3 meses, em julho, na época de um bate-boca que aconteceu no plenário da casa e que foi um pedido feito pela própria mesa diretora. E agora, então, tem esses 3 processos que estão na pauta da terça-feira, que são contra ele por também quebra de decoro parlamentar. Outros casos que a gente tem que listar aqui: Lindbergh Farias, tem 2 ações contra ele, Guilherme Boulos, Kim Kataguiri, Gustavo Gayer, Gilvanda Federal, delegado Éder Mauro, José Medeiros, Sargento Farrur e Célia Chacriabá. Todas essas representações foram apresentadas pelos partidos Partido dos Trabalhadores, PSOL, Novo e PT, e tratam de diferentes acusações em diferentes âmbitos, diferentes momentos. Cada caso tem as suas peculiaridades. E aí a gente lembra sobre o caso do próprio Eduardo Bolsonaro, que não entrou nessa pauta. Ele tem essas representações feitas pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PSOL, e conforme o presidente do Conselho de Ética, o deputado federal Fábio Chiorchetti, ele disse o seguinte, que na sua gestão não vai engavetar nenhum processo. Então a pauta começa agora no dia 2, mas segundo ele não vai ter engavetamento, então o processo de Eduardo Bolsonaro em algum momento será pautado. Ele inclusive deu uma entrevista para a gente no início desse mês e disse o seguinte, que vai ter muita responsabilidade na análise de todos os processos, porque especialmente nesse ano pré-eleitoral existe um aumento do número de ações que são protocoladas no Conselho de Ética. Então é preciso ter muita parcimônia também para não prejudicar eventuais candidatos nesse pleito que vai ter no ano que vem. Foi isso que defendeu o Fábio Chiorchetti nessa entrevista dada ao nosso time de analistas. Volto com você, Débora. Obrigada, minha querida, pelas atualizações. Pedro Venceslau, vamos lá, Quero a tua análise em relação a isso, a esse processo, então, do Eduardo Bolsonaro ficando agora de fora dessa lista, dessa pauta para essa semana. Além do processo de Eduardo Bolsonaro ter ficado fora da pauta, os processos envolvendo os parlamentares que participaram da obstrução física da mesa diretora, que alguns chamam de motim, também ficaram de fora. Aliás, era um processo que poderia ter sido sumário, mas o presidente da casa, Hugo Motta, decidiu por outro caminho, decidiu enviar o processo para a corregedoria, embora o regimento da casa permitisse que ele pudesse fazer um rito mais célere nesse processo. Então, são 11 casos, que são casos aleatórios de momentos diferentes da Câmara dos Deputados, mas que, de certa forma, jogam luz para o fato de que o caso da obstrução física da mesa diretora, que muita gente achou que iria ser punido com rigor, acabou ficando na gaveta, por enquanto, não tem data para acontecer. São 11 casos envolvendo deputados de esquerda e deputados de direita, bastante ali ecumênico esse processo do Conselho de Ética da Casa, cada um vai ter um relator, portanto são 14 representações atingindo 11 deputados. O caso mais emblemático, sem dúvida, é o do André Janones, um parlamentar que é do campo da esquerda, mas não tem uma articulação muito intensa com grupos políticos. Ele sempre foi uma espécie de outsider e também não construiu pontes com os parlamentares do Centrão,
portanto, a leitura é que ele pode, sim, ver a sua situação bastante dificultada no plenário da Casa. André Janones já foi suspenso por 3 meses e agora pode até ter um mandato cassado. São 3 representações contra ele. Aí vão lá, Boulos, Kim Kataguiri, Éder Mauro, Gilmar da Federal, Gustavo Gayer, José Medeiros. Parlamentares de esquerda, parlamentares de direita, bastante ali equilibrado. Agora, ainda em relação à questão daquele motim que aconteceu no Congresso Nacional, que deixou os presidentes das 2 casas numa situação bastante constrangedora naquele momento, o curioso é que no Senado sequer existe hoje um conselho de ética. Não existe a menor expectativa, a menor sinalização que os senadores que participaram do motim sejam punidos de alguma forma. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares também estão acreditando que esse processo de punição para quem sentou na mesa do presidente da casa ou tentou impedir o acesso dele ao seu local de trabalho também acabe ficando ali nos escaninhos, porque a Câmara dos Deputados agora trabalha em cima daquela ideia do espírito de corpo, ou então do chamado espírito Orloff. Eu posso ser você amanhã, era uma campanha de uma bebida dos anos 90 que falava isso. Então os parlamentares costumam usar essa expressão, o efeito Orloff.